Capítulo 4. Entidade que reporta informação contábil. Introdução. 4. Uma entidade do setor público que reporta informação contábil é um ente governamental ou outra organização, programa ou outra área identificável de atividade, doravante referida como entidade ou entidade do setor público, que elabora os RCPGs. 4.2. A entidade do setor público que reporta informação contábil pode compreender duas ou mais entidades que apresentem os RCPGs como se fossem uma única entidade. Tal entidade é referida como grupo de entidades que reportam a informação contábil. Características-chave de entidade do setor público que reporta a informação contábil. 4.3. As características-chave de entidade do setor público que reporta a informação contábil são: a linha A. Ser uma entidade que capta recursos da sociedade ou em nome desta ou utiliza recursos para realizar atividades em benefício dela, A linha B. Existir usuários de serviços ou provedores de recursos dependentes de informações contidas nos RCPGs para fins de prestação de contas e responsabilização, accountability, e tomada de decisão. 4.4. O governo pode estabelecer ou funcionar por meio de unidades administrativas como, por exemplo, ministérios, secretarias ou departamentos. Ele pode funcionar também por meio de fundos, autoridades estatutárias, empresas estatais e outras entidades com identidade jurídica própria ou autonomia operacional para realizar, ou de outra maneira dar suporte à prestação de serviços à sociedade. Outras organizações do setor público, inclusive organizações internacionais do setor público e autoridades municipais, podem realizar também determinadas atividades por intermédio das entidades com identidade jurídica própria ou autonomia operacional e podem beneficiar-se e estarem sujeitas a encargo financeiro ou perda resultante das atividades. 4.5. Os RCPGs são elaborados para reportar informação útil aos usuários para fins de prestação de contas e responsabilização, accountability, e tomada de decisão. Os usuários de serviços ou os provedores de recursos são os usuários primários dos RCPGs. Consequentemente, uma característica-chave da entidade do setor público que reporta a informação, inclusive de grupo dessas entidades, é a existência de usuários de serviços ou provedores de recursos que são dependentes dos RCPGs para fins de prestação de contas e responsabilização, accountability, e tomada de decisão. 4.6. Os RCPGs englobam as demonstrações contábeis e a informação que as aprimore, complemente e suplemente. As demonstrações contábeis apresentam informação sobre os recursos e as demandas sobre estes, além dos fluxos de caixa da entidade ou grupo de entidades que reportam a informação durante o exercício. Portanto, para possibilitar a elaboração das demonstrações contábeis, a entidade que reporta a informação deve captar recursos ou deve utilizar recursos captados anteriormente para realizar atividades em benefício da sociedade ou em nome dela. 4.7. A existência de usuários dos RCPGs de entidade do setor público ou grupo de entidades pressupõe a existência de entidade que tenha a responsabilidade ou a capacidade de captar ou utilizar recursos, adquirir ou administrar bens públicos, incorrer em passivos ou realizar atividades para atingir os objetivos da prestação de serviços. Quanto maiores os recursos que a entidade do setor público capta, administra ou tem a capacidade de utilizar, e quanto maiores as obrigações que incorre, maior o impacto econômico ou social das suas atividades, é mais provável que existam usuários de serviços ou provedores de recursos que sejam dependentes dos RCPGs para obter informação para fins de prestação de contas e responsabilização, accountability, e tomada de decisão. Na ausência desses fatores, em que eles não sejam significativos, é improvável que existam usuários dos RCPGs dessas entidades. 4.8. A elaboração dos RCPGs não é um processo sem custos. Portanto, se a imposição de requisitos para informação contábil pressupõe que estas devam ser eficientes e eficazes,
É importante que seja exigido que os RCPGs sejam elaborados somente pelas entidades do setor público para as quais existam usuários. 4.9. Em muitos casos, é clara a existência, ou não, de usuários de serviços ou de provedores de recursos que dependam dos RCPGs para fornecer informação para fins de prestação de contas e responsabilização, accountability, e tomada de decisão. Por exemplo, tais usuários, provavelmente, existem para os RCPGs de governo em nível nacional, estadual ou municipal e para as organizações internacionais do setor público. Isso porque esses governos e organizações normalmente têm a capacidade de captar recursos substanciais ou empregar esses recursos em nome da sociedade, incorrer em responsabilidades e impactar o bem-estar econômico ou social das comunidades que dependem deles para a prestação de serviços. 4. 10. Contudo, nem sempre está claro se há usuários de serviços ou provedores de recursos que dependam dos RCPGs de, por exemplo, departamentos ou órgãos individuais do governo, programas especiais ou áreas identificáveis de atividades com informação para fins de prestação de contas e responsabilização, accountability, e tomada de decisão. Determinar se essas organizações, programas ou atividades devem ser identificados como entidades que reportam a informação e, consequentemente, serem exigidas elaborarem os RCPGs envolve o exercício de julgamento profissional. 4.1. Primeiro, governo e algumas outras entidades do setor público têm identidade e enquadramento legal específicos, personalidade jurídica. Entretanto, as organizações, os programas e as atividades do setor público sem personalidade jurídica também podem captar ou empregar recursos, adquirir e administrar ativos, incorrer em obrigações, realizar atividades para atingir os objetivos da prestação de serviços ou, de outra maneira, implementar a política governamental. Os usuários de serviços e os provedores de recursos podem depender dos RCPGs para obter informação para os fins de prestação de contas e responsabilização, accountability, e tomada de decisão. Consequentemente, a entidade que reporta a informação contábil do setor público pode ter personalidade jurídica específica ou ser, por exemplo, organização, acordo administrativo ou programa sem personalidade jurídica.